Muito bom dia. Vamos para a nossa live dessa sexta-feira, Movimento SL. Com muito prazer, vamos falar hoje sobre mais um tema com um pouquinho mais de profundidade. Um pouquinho mais de profundidade. E a gente vai desenvolvendo, vai crescendo. Eu espero que vocês tenham tido uma semana extraordinária, abençoada, e que você esteja preparado para viver algo novo, que você esteja preparado para se desenvolver, para crescer, para evoluir. E cada dia que passa, a gente só tem que ter certeza é, que um novo passo pode ser dado. Um novo passo pode ser dado. Esse é o lema. A gente não tem que querer crescer em, em níveis absurdos, gigantescos. A gente pode querer, mas a gente não deve criar expectativa. Porque quanto maior a expectativa, maior a possibilidade de frustração. Então tenha desejos, não crie expectativas. Né? Tenha desejos, tenha vontades, mas a expectativa emocional joga as pessoas para baixo. E aí vem a expectativa de sair tudo perfeito, de sair tudo como você acha que tem que ser. E às vezes não vai sair do jeito. Aliás, muito provavelmente não vai sair do jeito que você quer. Muito provavelmente não vai sair do jeito que você quer. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Sabe por quê? Porque quantas pessoas ficam esperando um milagre? Só que elas só aceitam o milagre se o milagre for do tamanho e do jeito que elas querem. Elas só aceitam o milagre se o milagre for do tamanho e do jeito que elas querem. É o treino do desapego. Quantas vezes a gente está tão apegado às coisas, tão apegado às regras, tão apegado à forma, tão apegado ao jeito que alguma coisa tem que ser, porque na nossa cabeça a gente criou expectativas. A expectativa mata. A expectativa mata. Mata sonhos, a expectativa mata desejos, a expectativa mata projetos, a expectativa mata a continuidade das coisas. A grande expectativa. A expectativa é muito desproporcional. Né? Quando a expectativa está muito desproporcional, ela vai te gerar dor. Muito provavelmente, não quer dizer que vai, mas muito provavelmente ela vai fazer com que você se sinta uma pessoa não realizadora, uma pessoa que fala e não cumpre, uma pessoa que gostaria de ter resultados melhores, né? Mas por que às vezes o resultado não vem? Por falta de constância, por falta de resiliência. Tá aí um dos desafios de qualquer pessoa no mundo, né? Não é só seu. Não é só seu. Um dos maiores desafios de qualquer pessoa no mundo é a constância. Claro, algumas pessoas têm mais facilidade para lidar com isso, né? E aí vem até perfil comportamental, né? Quem não conhece perfil comportamental, se quiser entender um pouquinho mais, eu tenho até um destaque na minha bio, sou analista, sou especialista nisso, mas o perfil ajuda muito. O perfil vai fazer com que você tenha facilidade maior de algumas habilidades, né? Às vezes é mais fácil para alguns se comunicar, às vezes é mais fácil para outros se concentrar, às vezes é mais fácil para alguém colocar energia e aceleração nos projetos, né? E esse movimento que as pessoas fazem, faz com que elas
o movimento de se conectar consigo mesmo, o movimento de olhar para si, para suas características, para suas habilidades, para quem você é, para o jeito que você é, pela facilidade que você tem de fazer algumas coisas. É bem aquele negócio, né? Se você colocar foco e atenção nas coisas que você tem facilidade de fazer, muito provavelmente você vai ser extraordinário nisso que você faz. Se você colocar foco e atenção nas coisas que você é ruim em fazer, que você não tem habilidade nata, que não é leve para você fazer, o que que acontece? O que que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa mediana. E para você se tornar extraordinário nessa habilidade que não é algo tranquilo de você fazer, você vai ter que gastar muita energia e muito provavelmente não vai ser suficiente. Por quê? Porque não é sua zona de leveza. Não vou nem falar de conforto, porque existe uma preconcepção do que é a zona de conforto, né? A zona de tranquilidade, a zona de leveza, a zona onde as coisas fluem. É o flow. Né? Onde está o seu flow? Onde está o seu flow? É onde existe, onde tem congruência com seus valores, onde tem congruência com as suas habilidades natas, onde tem congruência o seu propósito de vida, onde tem congruência o propósito de vida. E aí tem gente que tá buscando só fazer aquilo que gosta. Não é sobre isso. Não é sobre isso. É sobre você estar num lugar onde as coisas fluem. Né? Boa, Michele, bom dia. Quando a gente sai da nossa natureza, a vida não flui. E não flui mesmo. Na verdade, tem até gente que faz fluir na força do braço, né? Faz fluir na força do braço. Mas o peso disso é muito grande, né? Ela vai pagar um preço em algum momento. Ela vai pagar um preço em algum momento. Porque aí vem a minha crença, né? Essa pessoa, muito provavelmente, ela está fazendo isso por alguma debilidade emocional. Ela está fazendo isso para provar alguma coisa para alguém, ela está fazendo isso para ser reconhecida por alguém, mas por vaidade, por ego, e não pelo reconhecimento, pelo trabalho dela normal. E quando a gente entende que existe congruência, né? Quando a gente entende que existe congruência entre o que a gente está fazendo, as nossas habilidades, as nossas características, o nosso estado de flow. Cada um tem seu estado de flow e é diferente um do outro. Né? Mas onde está o seu estado de flow é onde as coisas acontecem com mais facilidade e naturalidade. Isso é fato. Né? Isso é fato. Se a gente fica batendo a cabeça, tentando fazer algo que a gente não sente que faz sentido, não necessariamente vai ser leve no início, né? Por que não vai ser leve? Porque às vezes aquilo que a gente tem que fazer nos desafia num nível tão grande emocionalmente que a gente às vezes se sabota. Não quer dizer que o caminho não seja esse, né? Hoje eu acordei, vocês estão ouvindo minha voz, né? Eu acordei e o primeiro pensamento foi: eu não vou conseguir fazer essa live. Não vai dar. Como é que eu vou falar desse jeito? Mas quando você tem clareza do que você tem que fazer, quando você tem clareza da importância que isso tem, não só para você, mas para outras pessoas, quando você tem clareza de que uma decisão que você toma muda tudo, cara, eu não vou deixar de fazer isso. Eu não vou deixar. Minha voz está saindo. Ainda que eu tenha que tomar um chá para ajudar. Minha voz está saindo. Eu vou colocar minha voz para fora. E esse é o meu lugar. Pode ser o seu também, mas pode não ser. Às vezes o seu lugar não é colocar a voz para fora. Às vezes é colocar a sua inteligência para fora. Não quer dizer que eu não coloque a minha inteligência para fora. Mas às vezes você vai colocar isso de uma outra forma. Não pela voz. Às vezes você vai colocar por uma habilidade de construir algo. Às vezes você vai colocar como escritor. Não é pela fala, é pela escrita. Às vezes você vai colocar como designer ou como artesão. E, cara, você vai estar cumprindo aquilo que faz sentido para você. Bom dia, Kelly, tudo bem? Bem-vinda.
Não é porque você está seguindo seu propósito vai ser fácil. Boa, boa que você puxou isso de volta, né. Muitas vezes vai ser difícil, por quê? Porque é exatamente o que nos gera desconforto, né. Não é confortável, às vezes, você, eh, fazer aquilo que você foi chamado, porque às vezes aquilo te expõe, ou aquilo te gera desgaste emocional. Muitas vezes, rumo do nosso propósito é onde o bicho pega. No rumo do nosso propósito é onde o bicho pega, é onde as coisas travam. Por quê? Porque parece que existe uma força contrária, e não quero entrar nisso, mas parece que existem forças contrárias a te permitir para o seu propósito. Por que que às vezes tem? Por que que às vezes tem? Porque o fato é que, se você cumprir seu propósito, se você fizer aquilo que você veio fazer nesse mundo, você vai gerar transformação. E transformação é ser luz, porque a transformação que você causa gera luz na vida de outras pessoas. E será que a luz não diminui a sombra? A atuação da sombra? Será? Mas eu vou. Aí capta essa, gente. Se existir, tá? É porque eu não quero entrar nesse mérito, eu sei que existe. Eu não quero ficar entrando nesse assunto. Não agora. Se existe uma energia da sombra, se existe uma força contrária, eu vou me dedicar mais. Eu vou me dedicar mais a abrir espaço para essa energia, ou eu vou me dedicar muito mais para abrir espaço para o que eu acredito, para a luz. Entende? O que que eu vou fazer? Por que que eu vou fazer? Qual a decisão que eu tomo? Porque o fato é, como diz um dos meus mentores, Paulo Vieira, né? É, onde eu coloco energia, onde eu foco, expande, né? Como diz meu outro mentor, Tony Robbins, where the focus goes, energy flows. Onde eu coloco energia, onde eu coloco foco, a energia flui. Eu falo muito de energia, né? Porque eu acredito muito acredito não, não tem nem que acreditar, isso é um fato. É que tudo é energia, isso é um fato, a ciência prova isso. Tudo é energia. Mas se é energia, onde eu estou colocando o meu olhar, onde eu estou focando, como Tony Robbins fala, onde você foca, a energia flui, eu estou focando naquilo que eu sinto que eu tenho que fazer, que vai ser luz, ou eu estou simplesmente me omitindo e abrindo brecha para as trevas. Quando eu me omito, eu não coloco foco. Mas se eu não coloco foco em alguma coisa, eu estou colocando foco. Se eu estou colocando foco, se eu não estou colocando foco na ação, a minha omissão está permitindo que o foco fique nas coisas que eu não tenho que fazer, nas coisas que eu não fui chamado, nas coisas que não fazem muito sentido para mim. Sempre, toda decisão, toda decisão, ainda que seja a indecisão, já é uma decisão. Toda decisão, ainda que seja uma indecisão, já é uma decisão. A pessoa que fica em cima do muro sem decidir, ela, sem querer, ela está decidindo. Ela está decidindo não tomar decisão. O fato de não tomar decisão tem resultado. O fato de não tomar decisão tem resultado. Então, eu tomo o maior cuidado do mundo quando eu vou falar para a pessoa, é porque do jeito que você está sendo ou do jeito que você está fazendo, você não está tendo resultado. Tá sim. Ah, você não está tendo resultado. O que eu estou fazendo não está tendo resultado. Tá sim. Tudo está sempre tendo resultado. Tudo. A minha ação ou a minha omissão. A minha decisão ou a minha indecisão. Tudo tem resultado. O que a gente precisa parar com essa cegueira, isso é uma cegueira. A gente falar, ah, não, isso não está me trazendo resultado. Tá sim, isso é uma cegueira.
Porque quando eu tenho a consciência de que tudo que eu estou fazendo está me trazendo um resultado, o resultado que vier é consequência de uma decisão, mesmo que seja de ficar indeciso. É complexo, é um pouquinho complexo esse raciocínio, né? Mas se eu ficar, vamos lá, se eu ficar o dia inteiro sentado aqui na minha cadeira, filosofando, vamos supor, vou passar o dia todo aqui sozinho, então eu vou abrir uma live e vou fazer 12 horas de live, certo? Isso é uma decisão de ficar aqui fechado no meu escritório ou ficar aqui 12 horas fazendo uma live, certo? Isso é uma decisão. Essa decisão tem resultado. Só que se eu passar 12 horas todo dia, vamos falar todo dia, né? Se eu passar um dia só, se eu passar um dia inteiro fazendo uma live aqui, isso tem resultado, mas não estou falando do resultado que vai ter online, de divulgação, de conexão, de transmissão de mensagem e tal. Eu estou falando do resultado que isso vai ter na minha saúde, por exemplo. Ah, mas eu não estou fazendo exercício, eu não estou tendo resultado. Tá sim, só que o resultado é negativo. Se eu passar 12 horas aqui, eu vou deixar de estar com a minha família. Se eu passar 12 horas aqui, eu vou deixar de fazer outras coisas importantes no meu trabalho. Se eu passar 12 horas aqui, eu vou deixar de olhar para minha casa e cuidar das coisas. Então, tudo tem resultado. Tudo na vida tem resultado. A gente precisa entender. O resultado direciona, o resultado direciona o modus operandi. O resultado, ele me mostra qual é o modus operandi com que eu venho vivendo, qual é o modus operandi no meu cérebro, modus operandi, qual que é o padrão, qual que é o caminho que eu tenho seguido. Então, o resultado demonstra se o modus operandi, se a operação, se o planejamento da operação, se a estratégia, ou se simplesmente a programação, ela está uma boa programação ou não. Se eu tenho um resultado ruim em determinada área, se uma pessoa está em conflito conjugal, né? Ela está em conflito conjugal e ela não entende porque o problema é do outro, porque meu cônjuge não sei o quê, pode ser que tenha problema no outro, né? Porque meu cônjuge fez isso, ele fez aquilo e blá, 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 certo? Tem uma longa história congruente para ela falar sobre aquilo. Só que, no fundo, o resultado aponta para o modus operandi. O resultado, ele mostra qual é o modus operandi daquela pessoa. O resultado que ela tem naquela área direciona, demonstra, aponta para como está programado o modus operandi dessa pessoa. Como que ela está programada? O que ela enxerga? O que ela vê? Por que ela atrai isso na vida dela? Por que o resultado dela é esse? Porque, Fábio, eu não quero ter esse resultado, minha vida não é assim, eu não queria que meu relacionamento fosse assim, eu não queria que tal coisa acontecesse de tal forma. Ok, isso é o que você não queria, mas é o que acontece. Se acontece, isso demonstra algo, porque nada é resultado do nada. Nada é resultado do nada. Se existe um resultado, existe um porquê. Por mais que não seja o que eu queira e por mais que eu não saiba que porquê é esse. Mas se existe um resultado, existe um porquê. Se eu nego o porquê, eu vou continuar tendo resultado de forma inconsciente. Se eu nego o porquê. Ah, não, isso não é porque eu tenho um modus operandi, porque eu tenho uma mentalidade, uma crença e uma visão sobre tal coisa. Ok. Eu neguei, eu simplesmente me ceguei. Quando eu nego, eu simplesmente me cego para não enxergar a verdadeira raiz daquilo ali. Ou seja, é como se a pessoa dissesse: eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu não tenho responsabilidade. Esse problema acontece porque acontece. A pessoa não quer enxergar. Quando ela não quer enxergar, não tem como mudar algo, não tem como você atuar como agente de mudança sobre algo que você não tem consciência, que você não quer enxergar. Não tem como. Você vai conseguir mudar algo que você tem consciência. Você, a sua ação, a sua decisão. Você vai conseguir mudar uma situação quando você tem consciência que isso acontece. É igual aquela pessoa que ela
foi traída durante 10 anos. Só que ela nunca soube. Ela não soube, não percebia, percebia que a relação não estava bem, mas ela viveu aquela relação disfuncional por 10 anos. E para ela, aquilo não incomoda. Aquilo não incomoda porque ela não sabe. Ela não sabe. Só que no dia que ela descobre, ela não consegue mais ficar naquele relacionamento. Vem cá, mas o que mudou? Já tem 10 anos. Já tem 10 anos que aquilo acontece. O fato da pessoa ter consciência daquilo muda tudo. Muda tudo. Então, quando eu tenho consciência sobre algo, eu consigo mudar esse algo. Eu consigo, não quer dizer que eu vou, porque tem muita gente que tem consciência e não decide mudar. Tem gente que tem consciência e não paga o preço pela mudança. Tem gente que tem consciência e quer continuar tendo aquele mesmo resultado. Ou quer mudar o resultado, mas não quer fazer o suficiente para mudar. Quando eu sei, quando eu tenho consciência de algo, eu posso alterar esse resultado. Então, voltando, conectando os pontos. O resultado aponta para o modus operandi, certo? Se a pessoa tem um resultado e ela não quer enxergar o modus operandi dela, ela quer enxergar sempre o modus operandi do outro, o problema que existe no outro, o que vai acontecer? Ela não vai conseguir mudar. Por quê? Tudo, se você está anotando isso, eu sugiro que você anote. Se você está anotando, tudo que acontece na minha vida, direto ou indiretamente, é reflexo do meu modus operandi. Tudo que acontece na minha vida, direto ou indiretamente, é reflexo do meu modus operandi. Fábio, não faz sentido nenhum, o resultado está acontecendo, eu não quero isso. Você pode não querer conscientemente, só que inconscientemente existe um ganho para você viver essa situação. O resultado aponta para o modus operandi. Ah, não, Fábio, eu não aceito, eu não acredito nisso. Tá ok, fica tranquilo, continua tendo o mesmo resultado. Não, mas eu quero mudar o resultado, só que eu quero que o outro mude. Eu quero que o mundo se adapte a mim. Ok, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Por quê? Porque por mais que o outro esteja errado, por mais que o outro à sua volta tenha feito algo de ruim para você, existe algo em você que ativa esse resultado. Existe algo em você que atrai esse resultado. Existe algo, eu vou chegar no tema hoje, né? Milagre, que é profundo. Milagre versus ciência. Estou construindo aqui o raciocínio com vocês. Né? Se eu não quero enxergar o modus operandi, eu olho para o resultado e brigo com o resultado. Mas brigar com o resultado, achar ruim o resultado, é a mesma coisa de não colocar luz no que eu quero, no meu propósito, e deixar em aberto, ficar em cima do muro. E para onde que eu vou se eu não ligo a luz? Se eu não ligar a lanterna, o ambiente vai ficar o quê? Se eu não ligar o interruptor à noite, como que vai ficar o ambiente? Vai ficar escuro. E aí não dou espaço para a luz, eu dou espaço para as trevas. Eu dou espaço para a sombra. Eu só dou espaço. Fábio, mas eu não estou fazendo nada. Mas você está se omitindo. Você está se omitindo, você não está acendendo. Liga o interruptor. Ah, não, dá muito trabalho. Então tá bom. Não ligue o interruptor. Continue fazendo a mesma coisa que está fazendo. Continua trabalhando na mesma coisa que não faz sentido. Continua adoecendo a sua própria mente, seu próprio corpo. Continua destruindo a sua essência. Tem gente que acredita que nasceu e que não tem nada disso de propósito, de essência de vida, não sei o que. Estamos aqui só como um corpo, sobrevivendo a uma vida. Tá ok, tá tudo bem. Essa pessoa acreditando nisso, ela vai pagar um preço por isso. Fábio, é uma viagem, eu não acredito nisso. Tá tudo bem. Não tem como acreditar em mim, não. Mas na minha visão, essa pessoa pode acreditar nisso. Ela está se omitindo e ela vai, ao invés de iluminar o ambiente, deixar o ambiente escuro, o ambiente da vida dela.
o ambiente da vida dela, entende? Quando eu decido, quando você que está comigo aqui decide, manda no chat aí se você é uma pessoa de decisão. E não, eu não estou falando para você profetizar não e falar positivamente não, tá? É, você é uma pessoa de decisão. Tem sido, né? Não vou colocar não. Você tem sido uma pessoa de decisão? Sim, não. Sim, não. Quero ver. Coloca aí. Você tem sido uma pessoa de decisão? Coloca aí para mim. Não é para mentir não, tá? É para falar de verdade. Fala de verdade. Você tem sido uma pessoa de decisão na sua vida ou você está se omitindo? Ou você tem deixado a coisa acontecer e fluir? Quem tem sido? Como que você tem sido ultimamente? Uma pessoa que está em cima do muro com as coisas, com medo, ainda receosa, o que que vai dar? Eu não sei se eu faço isso aqui porque eu não sei qual que vai ser o resultado. Você tem sido uma pessoa de decisão ou você tem sido uma pessoa de indecisão? Volta aí, você que está aqui, volta aí, todo mundo, vai. Uma pessoa que está com medo e com receio, tá tudo bem, não estou aqui para julgar, não. Estou aqui para trazer consciência, tá? A ação e a decisão é sua, depois. Mas eu quero saber primeiro a sua consciência, tá? Você tem sido uma pessoa de decisão, tá? E aí, olha que interessante. Olha que interessante. Uma pessoa que está num momento de indecisão, uma pessoa que está num momento de não tomada de decisões, que às vezes está com medo, está em cima do muro, sabe o que que vai fazer com que você, talvez, vocês que responderam sim, pode ser que você seja uma pessoa de decisão em uma área da vida, mas em alguma outra não seja, entende? E tá tudo bem. O que que precisa acontecer? Você entrar num processo de decisão, desculpa, de consciência. Quando você tem consciência, caraca, é verdade. Eu tô tomando decisões profissionais, fazendo acontecer, mas eu tô em cima do muro no meu relacionamento. Eu tô mais do mesmo no meu relacionamento tá frio, meu relacionamento tá sem graça, ou talvez tá até gostosinho, tá bonzinho, mas tá da mesma forma. Às vezes tá da mesma forma. Então traga consciência de qual é a área em que você está em cima do muro e você está abrindo espaço para a sombra, porque você não está acendendo a luz, você não está sendo decisão, você não está emanando energia de ação. Tá entendendo? Tá entendendo? Essa é a necessidade da decisão. E aí vamos lá. Quando a gente fala de energia, quando a gente fala de emanar, de vibrar, de ter consciência do meu modus operandi, a frase do dia é: resultado aponta, direciona para o meu modus operandi. Se você tiver consciência disso, você vai sempre observar, tá? Meu resultado, meu resultado na saúde não está muito bom. Eu não estou com o corpo que eu gostaria, eu não estou me sentindo com a energia que eu gostaria, eu não estou com a disposição que eu gostaria. E aí, beleza. Se o resultado aponta para o meu modus operandi, eu não estou falando do modus operandi só a ação prática, eu estou falando do modus operandi da sua própria mente. Se o seu resultado não está como você gostaria, certo? Se o seu resultado não está como você gostaria, e você olha sem julgamento para o modus operandi e se pergunta, cara, o que está se passando no meu modus operandi que eu não estou tendo o resultado que eu gostaria? E aí começa a buscar o tipo de atitudes que você tem tido, mas também a mentalidade sobre saúde, sobre corpo, sobre visual físico. Cara, o que está por trás disso? Como que eu me sinto? Por que que eu estou me sabotando? O que que faz com que eu me sabote? Entende? Você tem que buscar isso por trás, porque não é alguma coisa que vem automaticamente. Não é. Olha que legal. Olha que legal que a Carmen colocou. Votei sim, mas na verdade não estou sendo decidida. É uma falsa decisão. Então, lindo isso que você colocou. É uma falsa sensação de decisão, mas no fundo você não está decidindo como poderia. E lindo, isso aqui é consciência. Esse é o processo da consciência.
certo? Agora, com a consciência, você consegue mudar o seu padrão de atitude. Você consegue olhar para o seu padrão de atitude e falar assim: qual é a mudança que eu preciso implementar para eu mudar meu resultado? Não necessariamente é sair agindo. Não necessariamente é sair agindo. E a Carmen sabe disso com o que a gente falou ontem na nossa mentoria fechada. Né? Às vezes não é sair agindo, às vezes eu tenho que curar algumas coisas, às vezes eu tenho que mexer numa profundidade em algo que está criando aquele padrão. Esse é o modus operandi da mente. Eu preciso mexer no modus operandi, porque às vezes eu estou com motivadores para agir que não fazem sentido. E aí eu posso até agir, só que isso vai me gerar um conflito, isso vai me gerar uma cobrança, isso vai me gerar peso. E aí eu preciso mudar esse padrão. Você que está chegando aí ainda não deixou um like aqui, deixa um like para mim nesse vídeo. Entra aqui, se inscreve no canal, clica no sininho para você acompanhar os vídeos que eu vou postando, tá bom? E compartilha esse vídeo aqui também, tá? Entra aqui no compartilhar e manda para mais pessoas terem acesso, tá bom? Para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. E olha só, quando a gente fala de energia, quando a gente pensa em energia, a energia que eu emano atrai certas coisas, certo? A energia que eu emano atrai certas coisas. Quando a gente fala de, de milagre, a gente fala de milagre, eu coloquei isso como tema de hoje, né? Olhar para o milagre e olhar para a ciência. Ontem eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? A gente gosta de conversar sobre muitas filosofias aqui, expansão da mente, a gente vai criando um monte de coisa aqui, é muito legal. E é bom que agora eu posso compartilhar com vocês algumas coisas. Quando a gente olha para a ciência explica muita coisa, né? A ciência explica muita coisa. E durante um tempo, estudando, lendo, buscando um monte de coisa aqui, né? Eu olhei para a física quântica e falei, cara, que legal, né? A física quântica, para quem conhece, manda um sim aí, eu conheço. Manda um sim no chat aí para mim. Física quântica. A física quântica, ela é, eu falava, a física quântica é uma descrição científica de Deus, né? Eu acredito, eu tenho fé, eu emano energia, isso atrai. Eu tenho tanta fé e eu emano isso com tanta força e que isso atrai. Isso atrai coisas, mesmo que eu não fiz muita coisa, mas pela fé eu atraio. Se você assistiu O Segredo, para quem não assistiu, assista o documentário O Segredo. Tem também o livro, cadê? O Poder. Aqui, ó. Tem também ó, o livrinho O Segredo, que é muito bom, né? Aconselho que leiam. Quando você assiste o documentário O Segredo, você vai ver que o poder da mente, né? O poder da mente de visualizar algo, sentir aquele negócio como verdade. Eu quero viajar para Dubai. E aí eu vou me sentir entrando no avião da Emirates e ou de Abu Dhabi, são duas grandes companhias. Eu vou entrar na primeira classe, na classe executiva, tal, e vou viver aquela experiência, vou sentir aquela experiência. E eu chegando lá e sendo recebido, sendo transportado por um motorista de luxo e rodando aquela cidade, vendo aquela cidade maravilhosa, toda moderna, tal, indo para o deserto, beleza. Quando eu vivo isso e crio isso, eu estou criando na minha mente frequência, sinais, energia, e isso emana para o mundo, e isso atrai aquilo sem que necessariamente eu tenha que ter o recurso financeiro, ir lá na agência, comprar uma passagem e fazer aquilo acontecer. Segundo a física quântica, segundo a mecânica quântica, se eu acreditar naquilo, vibrar naquela frequência e deixar aquilo acontecer, o universo vai trazer isso para mim. Ok. Quando a gente vai para a espiritualidade, eu não vou falar de religião, porque religiões são meios para se reconectar, é o religare, né? Religião é religare, na origem da palavra. Então,
eu posso buscar uma religião para me religar, né, para me ajudar nesse processo, de reconexão. Mas, se eu me conecto com Deus, com a frequência, com a energia, com o mundo, com o nome que você quiser dar, né, com a natureza, se eu me conecto no nível de frequência, e tudo bem, eu confio, eu acredito na ciência, na física quântica. Acredito, eu não tenho que acreditar porque é ciência, né? Comprovado. Tem gente que não quer aceitar, não é nem acreditar, não quer aceitar, mas tudo bem. Se eu olho para a física quântica e é real, se eu vibro numa frequência e acredito, tenho uma fé, acredito no ponto de que aquilo ali vai se tornar verdade, aquilo ali vai se tornar verdade, né? É, que bom, cara. Tem mais gente aqui online comigo ou não tem? Porque eu perguntei quem entende física quântica e a galera nem respondeu. Eu acho que vocês devem estar no trânsito ou estar em algum outro lugar, né? Tá de boa. Quem puder, responde aí. Compartilhe comigo aí e coloca energia aqui. Quando você responde, quando você participa comigo, você coloca lenha na fogueira e aí cozinha mais rápido. Entendeu? Aqui é fogão a lenha. Aqui é fogão a lenha. Vai colocando lenha na fogueira aí. Então, o que acontece? Pela mecânica quântica, quando eu acredito em algo e eu vibro nessa frequência congruentemente, ou seja, eu não tenho dúvida, eu simplesmente emano isso para o mundo e aceito que vai acontecer, isso vai acontecer. Beleza. Só que, quando eu olho para a física quântica e eu falava isso, física quântica é a explicação de Deus, é a cientificação de Deus. Quando eu olho para isso, e eu falava isso, ontem me caiu essa ficha. Falei, cara, mas vem cá, vamos lá. Se a física quântica é a cientificação de Deus, quem me explica o milagre? Quem me explica o milagre? Fábio, mas na Bíblia fala que para haver um milagre a pessoa tem que querer. Tudo bem, ela pode querer. Mas, na física quântica, aquela coisa só acontece se tiver congruência. Certo? Se a energia tiver sinergia, se a energia tiver sinergia, né? Se o que eu emano, se o que eu espero, se o que eu desejo, se a frequência que eu emano para o mundo, ela tem que ter sinergia não é simplesmente um desejo, é um desejo mais sentimento. É o meu desejo, a minha vontade. Quem quer ser rico? É um desejo, eu quero. Eu quero ter acesso a coisas extraordinárias, cada vez mais extraordinárias. Então eu quero ser rico milionário. Entre o querer e o sentir que aquilo faz sentido, existe uma distância. Porque às vezes a pessoa quer, só que ela não se sente merecedora. E aí ela sabota o processo. Quando ela pensa em ser rica, ela retrai energia. Ela se sente pequena. Quando a pessoa pensa, não só de merecimento, mas quando ela pensa coisas negativas sobre aquele fato que ela quer, por exemplo, ela olha para um carro que é muito bonito e ela fala: Nossa, eu gostaria de ter esse carro. Só que lá atrás, ela instalou no modus operandi dela que aquele carro é carro de rico. E ela não se vê rica. Ela não se enxerga rica. E ela olha para aquele carro e ela quer aquele carro. Só que o modus operandi interno dela, na hora, inconscientemente responde: esse carro não é para você, esse carro é para rico. Você não é rica. O que a energia dessa pessoa faz? Retrai. Por quê? Porque existe uma incongruência, uma incompatibilidade entre o desejo, ok? E o meu sentimento. Eu quero, mas internamente eu estou emanando energia, um sinal de que não é para mim aquilo ali. E eu estou emanando aquele sinal. Só que eu quero, e o sinal continua sendo emanado. Não é para mim, não vai dar certo. Aquilo ali, quem tem dinheiro é arrogante. Quem tem dinheiro é babaca. Ou quem tem dinheiro é porque herdou. E eu estou emanando esse sinal. Eu estou emanando. Na física quântica, se eu estou emanando esse sinal, não tem congruência com a riqueza material que eu desejei e que eu visualizei. Esse match não acontece. Essa conexão não acontece. Se não acontece, segundo a mecânica quântica,
esse resultado não vai vir. É aquela pessoa que fala assim: "Eu quero tanto um relacionamento conjugal extraordinário", mas ela tá assim: "Filho da puta daquele cara. Nossa, eu não aguento. Não, é muito difícil. Essa vida é muito difícil". Aí ela entra no quartinho lá no momento da positivação dela, ela: "Ai, mas eu vejo aquilo acontecer". Aí ela emana energia positiva: "Eu vejo meu relacionamento, a gente passeando e curtindo e não sei o quê". E ela sai do quarto, fala assim: "Ah não, cara, não tem jeito, eu não aguento mais. Não dá, isso aqui pra mim não dá, não consigo, não flui". E aí ela fica mandando sinal confuso para o universo. Física, energia. Ela emana um sinal: "Eu desejo", e aí depois ela fala: "Ah não, isso aqui é muito difícil". "Eu desejo", "Ah não, isso aqui é muito difícil". E aí a energia não se conecta. A energia daquilo que você gostaria de ter e do que você está vibrando. Não se conecta, não tem encaixe. Energias semelhantes se encaixam. Energias semelhantes se encaixam. E aí não tem congruência. Vocês estão acompanhando, gente? Se tá fazendo sentido, dá um like aqui. Tem gente que não deixou um like aqui pra mim. Por sacanagem. Tô aqui com vocês há mó tempão. Mó drama, né? É, então não existe essa congruência energética. E tudo bem, a pessoa não vai ter isso. Mas quando a gente resume a Deus à física quântica, eu tô dizendo, eu tô dizendo que o milagre não existe. Por quê? O milagre, às vezes, sem eu desejar, acontece. Fábio, não existe. Na Bíblia fala que tem que ter uma ação, né? Jesus chega lá no cego e claramente o cara é cego. E eu tomo a conclusão de que ele quer enxergar. O que que Jesus espera? Ele falar o que ele quer. O que que Jesus fala? O que você quer? O que que eu posso fazer por ti? Né? E aí ele tem a ação e a decisão daquela pessoa de escolher algo. Ele escolhe. E aí, pela fé, ele fala que ele quer mudar, que ele quer enxergar, certo? E se for olhar, tem vários outros milagres assim. Ou seja, tem que ter um desejo, beleza. Só que, se for pela congruência energética da física quântica, aquele milagre não aconteceria. Aquele milagre não aconteceria. Porque tem milagres que não fazem sentido. E a pessoa nem sente que aquilo vai realmente acontecer. Fábio, não, para ter um milagre eu tenho que desejar e tenho que ter fé e tenho que acreditar. Tudo bem, agora vem cá, me explica os presentes que você recebe na sua vida de Deus, que você não merece. Me explica as bênçãos que você recebe, que às vezes você não fez nada por merecer. É o imerecido, é o milagre imerecido. Você nem acreditava que aquilo podia acontecer. De repente Deus foi lá e abriu uma porta. Você estava na pitimba, o trem estava feio. Você estava lá mal, e aí de repente surge uma pessoa, pega na sua mão e te levanta. Você não estava vibrando aquela congruência. Você não estava vibrando aquela energia que estava congruente com a melhoria, com o milagre. Não é mais física quântica. O milagre suplanta isso. Vai além disso. Cara, é filosofia aqui. Pra quem olha aqui e fala, nossa, Fábio, tá viajando a maionese. Pra quem não tá nessa frequência, foda-se. Eu tô falando um negócio aqui que quem captar, capta. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Que o milagre, resumir Deus à física quântica, é muito incongruente. A física quântica é pequenininha perto de Deus. A física quântica está dentro de Deus. Se Deus é tudo, se Deus é tudo, ele inclui tudo, ele engloba tudo. Lembra que eu falei? Quem estava aqui, coloca assim, eu estava. Quem estava aqui no encontro que eu falei sobre a célula e o corpo, as funções das células. Quando eu falei das funções das células, eu estava eu estava explicando para vocês sobre a importância que você tem num corpo todo, né? Ó, a Rô estava aí, a Romilda. A importância que você tem no funcionamento do corpo como um todo, né? Se você é parte do todo, o todo é maior que você. Se ele é todo, Fábio,
Por que você está falando isso? Você virou pastor? Você virou padre? Você virou, desenvolvedor espiritual? Não sei o que não, gente. Tô falando de espiritualidade aqui. Quebre um pouquinho seu preconceito. Preconceito, tá? Não tô falando que você é preconceituoso, não. É o preconceito, é um conceito antecipado sobre as coisas, tá? Do mesmo jeito que eu falo sobre inteligência emocional, que eu falo sobre mentalidade, sobre crença, eu tô falando sobre espiritualidade, tá? Que é uma ciência, se você quiser perceber assim. Só que Deus é maior do que a ciência. Quando eu olho para isso, eu passo a acreditar. Capta essa. Eu passo a acreditar que algo que eu nem acredito pode acontecer. Puta merda. Sexta-feira de manhã, tem gente que tá assim, sextou, vamos pra balada, vamos pra farra. E a gente tá aqui falando dessas coisas, eu acho bom demais. Eu fico muito feliz que vocês estejam aqui. E eu ficarei muito feliz também se vocês compartilharem essa live para mais pessoas terem acesso a isso e saírem do automático do sextou. Vamos pra balada. A minha semana foi uma merda e eu quero encher a cara. Eu quero me divertir um monte na sexta-feira, porque segunda-feira já já chega e vai ser uma merda de novo. Entendeu? Entendeu? Não tem nada a ver em se divertir. Vai se divertir, vai curtir. Não tem problema nenhum você curtir a vida. Desde que não seja para tapar buraco de um estado emocional falido. Entende? Vocês estão entendendo? Sexta-feira, de manhã, a gente está falando sobre isso. Quando eu falei da célula, eu sou parte de um todo. Esse todo é maior que eu, é maior que a física quântica, é maior que qualquer coisa. Se eu acredito nisso, eu acredito em algo, eu acredito que algo que eu nem acredito possa acontecer. Por quê? Porque eu saio da física quântica. Eu preciso suplantar a física quântica. O que que é espiritualidade? É eu suplantar, é eu ir muito além, muito acima da ciência. Fábio, eu preciso entrar numa igreja, eu preciso começar a ler um livro, você precisa de nada. Você pode fazer isso se você quiser. É um acesso. Isso vai te auxiliar a ter um acesso, a ter ferramentas, a ter direcionamento. Só que você não precisa disso. Você pode escolher ter isso. Só que se você precisa disso, você está tirando o poder que você tem de ser uma célula. De ser uma célula de um corpo. Para quem assistiu o encontro, quem não assistiu, volta aqui no meu YouTube depois e assiste, tá aí. A live que eu falei sobre isso. Acho que foi anteontem. Tá? Você tem o poder de escolher se transformar sem nem que você acredite a fundo. Vocês estão entendendo, gente? Depois você assiste então, cara. Quando, quando eu tenho que merecer, quando eu tenho que fazer pela força do meu braço para ter alguma coisa, eu tô na força do meu braço. Mas quando eu acredito verdadeiramente que existe alguém maior do que eu, quando eu acredito verdadeiramente que existe um Deus que cuida de todas as coisas, quando eu acredito que esse Deus, ele tem projetos maiores para mim, que eu não tenho ideia, mas que eu posso me tornar parte dele, eu entendo que eu não tenho que entender tudo. Eu entendo que eu não tenho que racionalizar todo o processo. Eu entendo que vão acontecer coisas na minha vida que eu não vou saber explicar. Por quê? Porque não está na congruência da física quântica. Eu não tenho que vibrar para atrair. Porque às vezes eu não vou conseguir vibrar. E ele vai olhar lá de cima e falar: vai, meu filho, eu vou te dar esse presentinho aqui. Eu vou te dar esse presentinho aqui na vida. Eu vou te dar um milagre. E o milagre não tem que ser. Para algumas pessoas, o milagre acontece só quando um paralítico levanta, só quando um cego passa a enxergar, só quando alguém é ressuscitado, morreu e foi ressuscitado, só quando alguém tem um acidente, tá entre nas ferragens e de repente volta à vida. E o milagre não acontece só nesse momento. O milagre acontece toda hora na sua vida. O milagre acontece a todo instante na sua vida.
Só que talvez você não esteja enxergando isso. Sabe qual que é o milagre? Se acordar de manhã, seu coração continua batendo. Você está aqui conectado agora, vendo isso. Isso é um milagre. Cara, você não fez nada para receber isso. Talvez você não seja nem merecedor ou merecedora de viver isso, de ter a saúde que você tem. Talvez não exista merecimento nisso. Talvez não exista congruência de comportamento nisso. Mas de repente você está andando lá na internet, aí surge um vídeo de algo que você fala assim: caraca, esse vídeo falou comigo. Só que você nunca seguia aquela pessoa, você nunca tinha pesquisado sobre aquele assunto. E aí de repente aquilo surge na sua frente. Cara, você não emanou energia para atrair isso. Você não vibrou nessa frequência, você não pediu isso. Isso veio. Se isso veio, foi merecido. Se foi imerecido, se você não mereceu, se você não fez por merecer, não está na força do seu braço, foi um presente. E se foi um presente, por que você recebeu isso? Para que você recebeu isso? Para que você recebeu o dom da vida? Para que você recebeu a oportunidade de acordar hoje? Cara, tem um porquê disso. Não, Fábio, não tem. Tá bom, é sua percepção e eu não tô nem aí. Eu não tô nem aí. E respeito sua opinião. Respeito quem sou eu para querer entubar minha opinião na sua cabeça. Mas eu só não acredito nisso. Eu acredito que a gente tem algo para viver nessa vida. Eu acredito que a gente não nasceu para ser mais um. Só mais um número. A gente é uma célula, parte de um todo. Cara, não faz sentido nenhum. A biologia tenta explicar, né? A evolução humana tenta explicar o comportamento das células. Mas me explica aqui, como é que uma criança, a partir de um cruzamento de um espermatozoide e de um óvulo, vai multiplicando células e forma a complexidade de um corpo humano? Cara, é divino isso. É muito lindo isso. É muito lindo esse processo. Só que eu posso olhar pelo viés da biologia, só que a biologia é uma partezinha pequenininha dentro do todo. Por quê? Me explica. Se alguém conseguir me explicar o milagre imerecido, que você nem pediu, é diferente do cego levantar. Jesus, me ajuda aqui, cara, eu quero enxergar. Da prostituta lá, cheia de problema, né? Sendo quase apedrejada. E aí Jesus olha e fala assim, cara, essa mulher é igual a você. Quem é que não pecou? Quem é que não pecou? Só que o problema é que na nossa sociedade hoje a gente está tão pronto a julgar e olhar para o outro e falar, que o outro lá prende e mata aquele bandido que fez não sei o quê. Aquele lá merece a morte. Mas peraí, quem de vocês não pecou? Fábio, você está defendendo o bandido? Não, não estou defendendo o bandido. Ele tem um rito que ele tem que cumprir, né? Mas será que a gente não precisa, antes de declarar, vai lá e mata aquele fulano lá, foda-se? Será que você não está sendo igual aquelas pessoas que queriam apedrejar a prostituta? Cara, essa pessoa é parte de um todo. Vocês captaram o dia que eu falei sobre a violência, a guerra que a gente está vivendo? A guerra que a gente vê acontecendo lá na Rússia, lá na Síria, lá no Irã, a guerra que está acontecendo lá é só reflexo da guerra interna que as pessoas vivem. O ser humano está vivendo assim. As pessoas estão vivendo dessa forma. A guerra acontece no micro e no macro. Lá é o macro que é visível, está saindo na televisão. Mas quanta guerra não está acontecendo aqui no Nordeste do Brasil, pessoas passando fome. E não só no Nordeste, em vários lugares. Quanta guerra está acontecendo dentro na sua cidade, ali na sua porta, olhando para fora. As pessoas guerreando umas com as outras, querendo subir na cabeça umas das outras, querendo passar por cima umas das outras. Essa é a guerra contra o outro. Mas porque fulano de tal não trabalha, fulano de tal fica aí. Cara, tudo bem. Só que não estou defendendo a pessoa que não faz. Não estou defendendo. Só que a sua vibração, a sua energia de julgar e de olhar para essas pessoas e de criticar o que faz no mundo emana energia ruim. Ou seja,
Você está deixando de ser luz e você está sendo sombra. Toda vibração, toda energia se acumula e esse acúmulo gera o quê? A guerra lá da Rússia. Fábio, não tem nada a ver isso. Tá bom. Então estuda mais um pouquinho sobre energia. Busca um pouquinho mais de informação. A energia que você emana influencia outras pessoas. Comprovado cientificamente. Meu corpo emana energia. Tem estudo com plantas que a sua energia influencia e mata a planta em um dia. Em menos de um dia. A planta morre assim, ó. Sucumbe. Tem planta. Não capta energia não. Não, isso é mó viagem, mó blá blá blá. Então pega uma pessoa que está negativa, que é carregada de energia ruim. Coloca uma planta na frente dela. Tem planta que em 10 minutos ela murcha. Murcha. É só um exemplo. Você é uma planta. Quando você entra num ambiente muito pesado, você sente aquele ambiente pesado. Você pode não ter consciência disso. Mas às vezes você sai daquele ambiente e fala assim, nossa, eu tô tão cansado, nossa, eu preciso dormir, caraca, o que aconteceu comigo? Eu não sei o que tá acontecendo. Poxa, foi... E aí você arruma desculpa para um monte de coisa. Você tenta justificar, seu cérebro tenta justificar. Mas no fundo, a vibração que você emana tá conectada com o mundo. Tá influenciando o mundo inteiro. Então, cuidado com a sua energia. E o que você emana, você atrai. A não ser que Deus olhe e fala assim, deixa eu fazer um milagre imerecido para essa pessoa, porque ela não está consciente, ela não está percebendo. Fala, mas impressionante que o bebê na barriga da mãe é uma alma vivente e passar a viver dentro um espírito. Quem dá isso, se não Deus? Explica. Explica isso, né? E é louco, né, Carmen? Porque fizeram um estudo sobre o peso do corpo. Assim que o corpo morre, o corpo perde, não sei se são 200 ou 300 gramas. Perde assim, ó, instantaneamente. Morreu. Desligou a chave da vida, some, evapora uma quantidade material de peso. Só que o corpo não perde nada naquele instante, naquela virada de chave. Ah, a água do corpo evaporou. Ah, o coração parou de bater e isso diminuiu o peso do corpo. Não faz sentido nenhum, é matéria. Se é matéria, não mudaria o peso. Por que muda? Porque tem algo ali. Tem algo ali. Tem algo ali que na hora que morre, é o espírito da pessoa, a alma dela. Fábio, que viagem maluca que você está falando. Busca informação sobre isso. Ah, mas eu não acredito. Tá tudo certo, não muda a verdade. Não muda o fato do corpo sumir, evaporar um tanto de peso. Ou seja, existem coisas que são inexplicadas. Só que eu posso viver pela força do meu braço, ou eu posso buscar, confiar, acreditar, agradecer e emanar energia boa. É uma escolha. E conectando com o que a gente falou hoje no início. Se eu não escolho, se eu fico em cima do muro, se eu não escolho, se eu fico em cima do muro, a decisão está tomada. Eu decidi não escolher. E se eu decidir não escolher, eu vou ter resultado disso. E o resultado aponta para o modus operandi. Vocês entenderam? Conectaram tudo que eu falei hoje? Toda escolha, ainda que seja não escolher, continua sendo uma escolha. Toda decisão, toda indecisão é uma decisão. O fato de eu não decidir, falar assim, cara, eu vou esperar mais um pouquinho, eu não vou fazer aquilo que eu tô sentindo que eu tenho que fazer, porque não sei. E tá tudo bem, sabe? Eu acredito que Deus é como se ele olhasse lá de cima, e eu não quero criar aquela imagem de Deus como um cara barbado que fica lá em cima da nuvem. Mas é como se ele olhasse de cima, não lá de cima, fisicamente ali em cima da nuvem, mas como se ele olhasse de uma forma macro
lá longe e olhasse e falasse assim: "Poxa, Fábio bobinho, né? Falei com ele tantas vezes, ele é tão bobinho, caraca, ele tá aprendendo, ele ainda é um menininho, ele tá aprendendo. Eu vou ter paciência com ele. Eu vou ter paciência com o coração dele." Só que aí ele manda sinais. É o farol que fica girando lá no mar, no oceano. Ele manda sinais. E eu tô vendo aquele sinal à distância, mas eu sou bobinho ainda. Aí Deus olha e fala: "Não, ele é bobinho, eu tô mandando o sinal da direção que ele tem que ir." Só que ele ainda acha que a direção que ele tá escolhendo é a melhor de todas. Tá tudo bem. Aí ele vai e daqui a pouquinho ele emana outro sinal, mais forte um pouquinho. Aí às vezes o Fábio bobinho não faz. Aí ele olha e fala: "Tá bom, ele tá aprendendo. Ele ainda é pequenininho. Ele é só uma célula do corpo, mas ele vai aprender." Só que se ele não aprender, em algum momento ele vai aprender. Talvez seja mais difícil um pouquinho, porque às vezes as coisas têm que ser mais difíceis para as pessoas aprenderem e entenderem. O que eu busco fazer nessas lives é que seja mais fácil. Eu busco compartilhar a facilidade. Eu busco compartilhar a facilidade. Quer dizer que a minha vida é fácil, que tudo flui, que eu sei de tudo, né? Não, tá longe disso. Tá longe disso. Só que eu só sei que na hora que você se abrir, na hora que você aceitar, na hora que você respeitar, não é respeitar com passividade, é respeitar com o coração aberto. Na hora que você respeitar com o coração aberto, de olhar e falar assim: "Tá bom, cara. Tem coisa que eu não tenho que entender. Tem coisa que vai acontecer na minha vida que não é explicável. Que não é explicável. Eu não vou explicar, ninguém vai explicar, eu não quero explicação. Eu simplesmente sei que o meu cérebro não vai conseguir entender. E quando eu aceito isso, fica tudo muito mais fácil, porque eu abro espaço. Cara, se você tá aqui comigo até agora, se essa live tá fazendo sentido, capta isso que eu vou falar. Capta isso que eu vou falar. Se você não tenta entender tudo, se você não tenta racionalizar tudo e saber: é porque eu fiz tal coisa que eu recebi isso. É porque fulano deu tanto certo na vida, deixa eu entender aqui o que ele fez. Tem coisa que você não vai explicar. E quanto mais você não tentar explicar e você aceitar que existem coisas inexplicáveis, as coisas inexplicáveis vão acontecer numa velocidade muito maior na sua vida. Quando você aceitar que existem milagres, que a ciência não explica, mais vai acontecer isso na sua vida. Sabe por quê? Porque você para de estancar o fluir da vida. Você para de estancar o fluir da vida. Quando eu tento entender, eu estou estancando. Peraí, não manda nada não. Segura aí que eu estou tentando entender isso aqui que você já mandou. Não acontece tal coisa não, que eu estou tentando entender o que aconteceu aqui. E aí eu travo, eu estou estancando. Mas quando eu falo assim: cara, quer saber? Eu não sei explicar isso não, mas esse negócio aqui aconteceu. E tá tudo bem, pode vir, pode mandar. Eu começo a deixar fluir. Eu começo a deixar vir. Por quê? Porque eu não estou travando no meu cérebro. Meu cérebro é muito pequenininho para entender. A gente é muito bobinho ainda. A gente é muito bobinho. A gente tem que parar de ser bobo e ser inteligente e não querer saber de tudo. E não querer entender tudo. Tem coisas que você não vai entender. Tem coisas que eu não vou entender. E tá tudo bem. Não preciso entender. É a diferença entre o milagre e a ciência. Fez sentido, gente? Fez sentido isso? Eu não sei, sabe? Tem hora que eu acho que eu vou parecer bobo falando essas coisas, sabe? Mas no fundo, o que importa? O que importa? Se isso aqui fizer sentido para uma pessoa e essa pessoa começar a emanar sinal bom para o mundo e entrar numa nova frequência, eu sei que já fez sentido. Eu sei que já contribuiu para a humanidade, contribuiu para o nosso mundo, contribuiu para a nossa vida. Agora a pergunta para a gente encerrar essa live é: você que está aqui comigo, você quer ser um repetidor de sinal
ou você quer ser um modem que transmite o sinal? Porque existe uma torre que emana o sinal, que manda, né? Existe uma torre que manda o sinal da internet. Esse sinal ele é distribuído para várias casas e ele chega até a sua casa. Agora, você pode ser um modem que recebe o sinal da origem, vem o cabo da rua, em fibra ótica com toda a velocidade do mundo. Você pode receber, você pode emanar diretamente como um modem, ou você pode ser um rebatedor de sinal. Já ouviram falar de rebatedor de sinal? Você tem um modem aqui emanando, você tem um rebatedor que ele rebate parte desse sinal. Ele só repete o sinal. Você pode ser um modem pulsando ali energia, pá, 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 mandando sinal. Sinal perto do modem, você já viu no celular? Você se distancia do modem, o sinal fica fraquinho. Você se aproxima do modem, fica aquele sinal. Você acessa qualquer coisa, as coisas fluem, tudo dá certo. Você pode ser um modem. Ou você pode ser um repetidor de sinal. O repetidor de sinal, você se aproxima dele, o sinal está melhor um pouquinho. Ele manda o sinal um pouquinho mais para longe. Só que quando você é o modem, uma enxurrada de energia, uma enxurrada de internet. A banda fica fluida. Agora, muitas vezes, para você se tornar o modem, você tem que aprender a ser repetidor de sinal. Às vezes você não sabe se o sinal está fraquinho. Cara, meu sinal está muito fraquinho. Deixa eu aprender a ser um repetidor de sinal. O que é um repetidor de sinal? É aquele que pega o sinal de alguém, que flui. Pá, pá, pá. Ele pega esse sinal e fala assim, cara, eu gostei desse sinal, deixa eu distribuir esse sinal aqui para mais pessoas. Deixa eu emanar isso aqui para mais pessoas. E aí você começa a repetir esse sinal. Só que nessa repetição de sinal, você começa a ver, cara, esse sinal aqui é muito massa, ele tá falando algumas coisas, só que eu tô sentindo outras aqui. Eu tenho que emanar esse sinal também. E aí, ao invés só de repetir, você começa a emanar também. E aí você vai se tornando modem. E quanto mais você se torna modem, mais força do sinal a gente emite juntos. Eu não sei se você entendeu o que eu tô falando. Eu não sei se você entendeu o que eu tô falando. Mas se você entendeu o que eu tô falando, eu tô emanando essa mensagem. Você pode desejar ser molden e fazer essa mensagem fluir da sua forma, na sua linguagem. E eu aconselho que faça. Mas se por algum motivo você não está no seu momento, ou sente que não é a sua pegada, a sua vibe, seja um repetidor de sinal. Seja um repetidor de sinal. Sabe por quê? Porque se você nem repetir o sinal, você está sendo egoísta e guardando o sinal só para você. E tem muito sinal para todo mundo. Tem muita internet para todo mundo. A internet não é tecnologia 3G, não é 2G e nem 5G. Essa internet aqui, ela é 300 mil G. Essa internet é 300 mil G. A gente aqui emana só 5G. A gente aqui está conseguindo emanar só 5G. Mas tá tudo bem, é o que a gente precisa hoje. Tá tudo bem. Agora, você pode decidir pegar esse 5G e repetir esse sinal para ele chegar em mais pessoas e ser mais longe. Ou você pode estancar a energia. Tá tudo certo. Fique em paz. Se você entendeu, eu espero que você multiplique isso. A torre é ele, né? A torre é ele. Emane. Emane isso, tá? Turma, batemos aqui mais de 1 hora de live. Como eu disse, vamos viver a vida. Com certeza vocês têm outras coisas para fazer e eu também. Então, eu desejo que, com a minha voz hoje, que meu cérebro tentou me sabotar e falar assim, não faz a live hoje não, você tá com a voz ruim, com a garganta ruim. Não tô nem aí. Minha voz tá funcionando e mesmo que fique, como diz meu pai, a voz de taquara rachada, eu não tô nem aí. Eu transmito o sinal da fonte.
da torre, tá? Fiquem com Deus. Abençoada semana, abençoado fim de semana para vocês. Hoje ainda é sexta-feira, tem 20% da semana útil ainda hoje, então que você aproveite essa sexta-feira para fazer coisas que você deseja chegar no sábado e falar assim: eu cumpri essa semana. Essa semana foi diferenciada. Ainda dá tempo, tá? Terça-feira, nosso encontro aqui, toda terça a sexta, 6h20, tá? De terça, quarta, quinta e sexta, 6h20 da manhã. Eu tô entrando aqui no YouTube. Então, se você curtiu estar aqui comigo, muita gratidão pelo seu tempo, viu? De coração. Compartilhe essa live, se você puder, em algum grupo de família, grupo de amigos aí que você acha que faz sentido receber essa mensagem, tá? E acompanhe aqui, vamos nessa, vamos crescer juntos. E deixa eu te falar uma coisa, se isso aqui faz sentido, não só manda, sabe, de uma forma, é uma forma ativa, mas é uma forma um pouco passiva também, manda e deixa rolar. Manda para alguém que você acredita que precisa de luz na vida dela e fala assim: fulano, terça-feira, vamos assistir comigo essa live, você da sua casa, eu da minha, depois a gente troca uma ideia sobre. E aí, na terça-feira, na segunda, você já mandou uma mensagem para ela no fim do dia: fulano, ó, lembrando, amanhã tem a live, vamos assistir comigo? E aí manda para ela o link, tá bom? E terça-feira de manhã estaremos conectados aqui. Beijo grande, fiquem com Deus e até terça. Até o Instagram, quem quiser me acompanhar, né? Fábio Borges, Fábio Andrade BR, tá bom? Fábio Andrade BR. Eu vou postando mais coisas por lá também. Valeu, grande abraço, boa noite, bom dia, valeu.